São José Operário. No primeiro dia do mês de maio, mês dedicado à Santa Mãe de Deus, a Igreja celebra a memória de São José Operário. Reconhecido na Bíblia como um homem justo e trabalhador, São José teve uma participação especial na obra da salvação ao assumir o papel de pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre silencioso e humilde, o santo servo de Deus desempenhou seu papel de forma eficiente, protegendo e cuidando a todo momento de Jesus e Maria Santíssima. São José, humilde e fiel artesão de Nazaré, ensinou a Jesus seu ofício e trabalhou intensamente para a edificação do seu lar. Assim se expressa São José Maria Escrivá. O amor a Maria e a Jesus o levava a trabalhar e com seu trabalho servia à Sagrada Família. A Santa Igreja sempre mostrou especial veneração por São José, considerando o papel determinante por ele desempenhado na obra da nossa salvação. O bem-aventurado Papa Pio IX, em 1870, proclama São José como o padroeiro da Igreja Universal e defende que os fiéis recorram instantemente à intercessão do santo varão nos momentos de aflição e tragédia. Nos diz o Beato Pontífice: por esta sublime dignidade que Deus conferiu a este fidelíssimo servo seu, a Igreja teve sempre em alta honra e glória o Beatíssimo José, depois da Virgem Mãe de Deus, sua esposa, implorando a sua intercessão em momentos difíceis. O Papa Bento XV, por seu turno, reafirma a condição de São José como padroeiro universal e o indica como exemplo de conduta para os trabalhadores. São José também é honrado com os títulos de guardião de Jesus e da Igreja, patrono da Santa Igreja Católica, protetor das famílias, justo, esposo da Mãe de Deus, chefe da Sagrada Família, exemplo de fidelidade, espelho de paciência, modelo dos operários, esperança dos enfermos, padroeiro dos moribundos, padroeiro do Concílio Vaticano II, protetor da Igreja Universal de Cristo e padroeiro dos trabalhadores. Grandes santos e santas foram devotos de São José. Santa Teresa de Ávila, religiosa e mística espanhola, assim se expressa: tomei por advogado e senhor ao glorioso São José, e muito me encomendei a ele. Claramente vi que dessa necessidade, como de outras maiores, referentes à honra e à perda da alma, esse Pai e Senhor meu salvou-me com maior lucro do que eu lhe sabia pedir. Não me recordo de lhe haver até agora suplicado graça que tenha deixado de obter. Coisa admirável são os grandes favores que Deus me tem feito por intermédio desse bem-aventurado santo e os perigos de que me tem livrado, tanto do corpo como da alma. A outros santos parece o Senhor ter dado graça para socorrer numa determinada necessidade. Ao glorioso São José tenho experiência de que socorre em todas. O Senhor quer dar a entender com isso como lhe foi submisso na terra, onde São José, como pai adotivo, o podia mandar, assim no céu atende a todos os seus pedidos. Por experiência, o mesmo viram outras pessoas a quem eu aconselhava encomendar-se a ele. A todos quisera persuadir que fossem devotos desse glorioso santo, pela experiência que tenho de tantos e quantos bens alcança de Deus. De alguns anos para cá, no dia de sua festa, sempre lhe peço algum favor especial. Nunca deixei de ser atendida.
Livro da Vida, capítulo 6, parágrafo 6. São José goza de tão grande glória junto de Deus e diante da Igreja, que são celebradas duas festas em sua honra. No dia 19 de março é celebrada a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria e patrono da Igreja Universal. Destacam-se assim as virtudes de um bom pai, um bom esposo. Por sua vez, em 1º de maio, celebra-se a memória de São José Operário como verdadeiro modelo e intercessor de todos os trabalhadores. Esta celebração litúrgica foi instituída em 1955 pelo Papa Pio XII, para ser celebrada no dia 1º de maio, mesmo dia em que se comemora a festa civil do Dia Mundial do Trabalho, decretado em 1889. Ao instituir esta memória litúrgica, Pio XII desejou que o santo custódio da Sagrada Família fosse para todos os trabalhadores do mundo especial protetor diante de Deus e escudo para proteger e defender das penalidades e nos riscos do trabalho. Anteriormente, em 1920, o Papa Bento XV exortava os fiéis a se confiarem ao patrocínio de São José, dado que, em suas palavras, por São José nós vamos diretamente a Maria, e por Maria à fonte de toda a santidade, Jesus Cristo, o qual consagrou as virtudes domésticas com a sua obediência para com São José e Maria. Em tempos tão borrascosos para a Igreja, solicitem aos fiéis que implorem com maior empenho o válido auxílio de São José. Decorrente do histórico reconhecimento dos Santos Padres em relação ao lugar que São José ocupou como pai nutrício de Jesus, à frente da Sagrada Família, pelo seu singular papel na história da salvação e por sua dedicação generosa à missão que Deus lhe confiou, o nome de São José é mencionado na oração eucarística primeira, por determinação de São João 23, e foi igualmente inserido nas orações eucarísticas 2, 3 e 4 do Missal Romano, através de um decreto emitido pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, de 19 de junho de 2013. A devoção a São José não é uma devoção como qualquer outra, pois ele está envolvido diretamente de modo especialíssimo no mistério da nossa salvação, de modo que o culto prestado a ele é, juntamente com o da Virgem Maria, quase que uma consequência necessária. Assim nos diz o Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Invoquemos sempre São José, especialmente nesse tempo difícil em que a crise econômica, as dificuldades financeiras e o desemprego assolam a humanidade. Supliquemos a proteção e intercessão de São José Operário. Oração a São José. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência, cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar, com reconhecimento e alegria, julgando uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho as qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar em espírito de penitência para expiar nossos pecados, de trabalhar sobretudo com desapego e dedicação pelos que dependem do nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho,
a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz, conforme os ensinamentos da Igreja. Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios. Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo Pai. Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares e ser membros úteis da sociedade. Tudo para Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação, ó Patriarca São José. Tal será nossa inspiração na vida e na morte. Amém.